Olá, eu sou Guilherme Frenkel e essa palestra está indo ao ar pelo grupo Rita de Cássia de Estudos Espíritas no dia 3 de fevereiro de 2021 e é com grande alegria que mais uma vez a gente retorna à nossa casa para podermos estudar um pouco, refletirmos juntos sobre a doutrina espírita que tanto nos ajuda, que tanto nos consola. Mas antes de começarmos a nossa palestra, a nossa reflexão, que nós possamos fazer uma pequena prece, nos conectarmos com os nossos amigos espirituais, elevando os nossos pensamentos ainda um pouco mais ao alto, trazendo à nossa tela mental a figura de Jesus, esse irmão querido. Querido amigo, aqui nos encontramos reunidos mais uma vez, contando com teu apoio, com tua ajuda, para que possamos aproveitar o máximo possível esta oportunidade de estarmos em contato com as reflexões que a doutrina espírita nos traz, estarmos em contato com a equipe espiritual da casa que nos ajuda, que nos sustenta em nossa jornada, mas principalmente esta possibilidade de estarmos em contato com nossos próprios corações e mentes, percebendo de uma forma um pouco mais clara sobre nós mesmos, sobre nosso propósito, sobre nossos objetivos. Abençoa-nos neste momento e que possamos então, através desta conexão com os mentores de nossa casa, estabelecermos a fina sintonia e, através dela, recebermos os recursos de que necessitamos para nos fortalecermos e seguirmos em frente nesta jornada. Graças a Deus. Nessa manhã, o convite que nos fica foi pensar sobre as causas das aflições, as causas atuais das aflições, que é um item que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. E a temática é causas atuais das aflições. Bom, mas antes de qualquer coisa, talvez seja importante nós ponderarmos o que seriam efetivamente aflições. Talvez pudéssemos pensar um pouco sobre essas causas dessas aflições, seus objetivos, para que, através dos ensinos que a doutrina espírita nos oferece, nós possamos expandir, possamos ampliar um pouco mais o nosso entendimento. Eu acho que um dos grandes divisores de água que a doutrina espírita nos oferece é exatamente a possibilidade de ressignificarmos as nossas alegrias, os nossos sofrimentos, a partir do momento em que conseguimos compreender melhor o ponto em que nós nos encontramos na vida, que nós somos de fato. Bom, então, o que são aflições? Essa talvez possa ser uma pergunta muito simples de ser respondida, mas depois de algum tempo refletindo sobre isso, pensando sobre a ótica pedagógica, pensando sobre o papel de pai, sobre o papel de educador, sobre o papel de educador social, pensando como evangelizador da casa, que trabalha com crianças e jovens, que atende os seus pais, seus familiares, realizando atendimentos fraternos na casa, tendo já trilhado alguma estrada de contato com outras pessoas e realizado também, ou estando realizando, um mergulho profundo em mim mesmo, tentando me conhecer melhor, compreender melhor. Eu diria que essa temática da aflição, as aflições que nos atingem, ela é uma temática bastante intensa, bastante, por vezes, até difícil de nós significarmos. O que algumas pessoas tiram de letra, outras assimilam como sendo situações de grandes aflições e vice-versa. Coisas que são simples para muitos aflitos são extremamente complexas para outras pessoas que já seguem com um pouco mais de facilidade em alguns campos. De um modo geral, eu acredito que seja importante a gente pensar que a aflição ela surge
exatamente no momento em que nós somos defrontados com situações para as quais nós não temos uma resposta construída, uma resposta pronta, situações que não são fáceis de nós resolvermos e que exigem de nós alguma elaboração, algum aprendizado, que exigem que de alguma forma nós superemos, achemos caminhos para superar aquela situação. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes nós temos a tendência a olhar para estas situações de dores e logo fazermos uma associação com castigos relacionados a erros passados, pensarmos que estamos sendo alvos de injustiças, de que de alguma forma estamos sendo punidos, quando a proposta que a doutrina espírita nos traz, ela é um pouco diferente. Bem, a aflição é uma resposta que surge em nossos corações e que exige uma certa elaboração em nossas mentes. O grande fato é que nós saímos da zona de conforto, somos atingidos em nossa vida por situações para as quais não temos resposta. Uma das referências pedagógicas, Vygotsky, nos diz que os aprendizados novos se fazem exatamente no momento em que nós saímos dessa área de conforto e entramos numa zona de possibilidades, numa zona de aprendizados, onde os desconfortos são naturais. Piaget, uma outra grande referência do campo da pedagogia, nos diz que o nosso processo evolutivo, o nosso crescimento enquanto seres, se faz através de um processo de desequilibração e busca por um equilíbrio, ou seja, estamos numa situação estável, equilibrada, quando algo acontece e nos tira daquela situação de equilíbrio. E automaticamente a nossa tendência é retornar ou fazer todos os esforços necessários para que possamos nos reequilibrar, ou seja, seguirmos a vida realizando o menor volume de esforço possível, gastando menos energia, né? Seria um momento de maior repouso, né? Esse desconforto, essa saída da zona de conforto, essa desequilibração, ela pode ser vista, né, como um movimento de dor. Seja uma dor física, seja uma dor psicológica, seja uma dor social, seja um desconforto, né, uma dor mais branda, isso nos leva a construir respostas. Inicialmente, pela nossa própria construção evolutiva, nos dizem os neurocientistas, que ao sairmos dessa zona de conforto, dessa zona de possível economia energética, nós vamos ser levados a ligar mecanismos biológicos de sobrevivência, que se traduzem como emoções fortes no campo do medo e no campo da busca por uma solução, né? Então, a raiva, essa energia, essa emoção que surge, que nos leva muitas vezes à defesa, ou o medo, que nos coloca numa situação de buscarmos nos defender através de subterfúgios, através da evasão do espaço onde nós estamos, seriam respostas naturalmente biológicas a esse contexto chamado de desconforto, chamado de dor, né? De um modo geral, talvez nós possamos pensar que essas dores, né, elas podem ser coisas tão simples como uma pulsão pelo sexo, o desejo, como uma necessidade de alimentação, o cansaço extremo de nossos corpos, a percepção de ameaça, uma dor efetiva, né, que atinge os nossos corpos por algum evento, como pisar em uma brasa quente, por exemplo, ou ser atingido por um granizo no início de uma chuva de granizos, seriam eventos que nos tirariam dessa zona de conforto e que nos colocariam, portanto, num contexto de desconforto, de dor, e que, portanto, biologicamente nos exigiria sair desse movimento.
buscando uma situação, né, de conforto. Bem, mas nós não somos seres totalmente animais. Somos seres emocionais porque nossa resposta mais imediata é a emoção, que é construída a partir dessas bases biológicas, genéticas, culturais e históricas, a partir de nossa própria história. Nós criamos essas respostas emocionais que são quase automáticas e que nos tomam de impulso. Mas no momento seguinte, quem começa a responder são as camadas mais complexas do nosso sistema nervoso, o córtex cerebral, que nos possibilita a razão. E aí nós começamos a validar essa emoção que estamos sentindo, as respostas que estamos dando, os valores racionais, os valores éticos que já construímos, nossas expectativas, nossos conhecimentos anteriores, e a partir daí começamos a costurar uma série de possíveis desdobramentos para essas emoções e começamos a construir sentimentos e ações mais racionais a partir delas. Bem, por que isso é importante para nós? No momento em que nós somos surpreendidos com uma dor, naturalmente a primeira resposta é uma resposta automática, que vem muito ligada ao sentido, à percepção de preservação de nossas existências. Porque embora sejamos seres imortais, espíritos imortais, nós ainda nos pensamos muito intensamente a partir dessa lógica de nossos corpos físicos, das limitações desses corpos, da mortalidade desses corpos, da necessidade de preservação da vida, que é o nosso maior benefício. Bem, nosso maior privilégio, né, digamos assim. O que acontece nesse processo? À medida em que a nossa razão vai entrando e fazendo reflexões, e nós vamos movimentando as nossas simulações, e vamos realizando as nossas predições, e vamos jogando cenários cada vez mais complexos, naturalmente nós vamos trazer respostas que já não estão mais apenas no campo da emoção. Muitas vezes estão no campo dos atavismos que já construímos, estão nos campos racionais, da parte intelectual que nós já conseguimos desenvolver. E a essas possibilidades, então, de raciocínio, mesmo que um raciocínio muito automatizado, nós começamos, então, a construir estes sentimentos. Para o sentimento, para essa emoção da raiva, por exemplo, para essa pulsão de aplicar energia sobre o sistema, nós podemos desenvolver o sentimento de ódio, o sentimento de força para superar o desafio. Podemos desenvolver a possibilidade de empreendermos através da aplicação de nossos conhecimentos para criar contextos mais adequados para as situações que estamos vivendo. Nesse sentido, então, conforme nos sugere Goleman, um grande autor que reflete sobre essa questão das inteligências, começamos então nossas construções no campo dos sentimentos. Então, os sentimentos seriam construções racionais que se fazem a partir do momento em que nossa razão, o nosso córtex, entra no circuito do que estamos vivendo para avaliar as emoções que estamos sentindo, o contexto em que nós nos encontramos e as respostas que nós estamos dando automaticamente. Bem, e aí, talvez por construções históricas, talvez ainda por nos significarmos muito através da matéria, naturalmente, ao sentirmos dores, ao nos sentirmos ameaçados, surge este sentimento da aflição, entre outros possíveis sentimentos. Então, quando nós vamos falar, né, sobre bem-aventurados os aflitos, talvez a leitura possível nesse título do Evangelho seja: olha, ainda bem que nós já estamos reconhecendo que estamos aflitos. Ainda bem que já estamos reconhecendo
que existe alguma coisa nesse jogo de estímulos externos, emoções e reações que precisa ser mudado. E temos então a possibilidade do concurso da razão para realizarmos esta mudança. Bem-aventurados os aflitos, porque buscarão uma resposta, porque buscarão uma solução para estes problemas. Bom, o que será que a doutrina espírita pode nos falar então sobre esse contexto das aflições, dos problemas, das dificuldades, das dores que nos atingem? Onde estão estas causas, né? Será que são justas? Será que são injustas? Será que estamos sendo alvos de aflições porque um conjunto de deuses decidiu brincar, decidiu se divertir com as nossas possibilidades mundanas, assim como acreditávamos na Grécia Antiga, na Roma Antiga? Será que existe um Deus vingativo e punitivo que está aplicando uma lei implacável em função de equívocos que nossos ancestrais realizaram, assim como os judeus, os primeiros judeus acreditavam? Será que não conseguimos nos livrar do pecado original e cometemos outros pecados e por conta disso estamos sendo punidos por esse Deus único, conforme a proposta de leitura do Credo Católico? Ou talvez estejamos sendo provocados a olhar para o mundo e a buscarmos soluções, a desenvolvermos competências, a tentarmos de alguma forma ampliar o nosso conhecimento sobre determinadas questões, a fim de que possamos aprimorar as respostas que estamos dando. Essa seria a resposta espírita. A cada dor que sentimos é um ato do universo, é um ato da lei divina ou natural que surge enquanto estímulo, enquanto provocação, na medida certa do que precisamos para de alguma forma elaborarmos as nossas escolhas, desenvolvermos nossas novas competências, olharmos para os padrões de resposta, de emoção e de sentimento que temos mantido ao longo do tempo, talvez desenvolvermos respostas mais eficientes, talvez simplesmente refletirmos sobre as questões para aprimorarmos o nosso grau de discernimento intelectual sobre essas questões e assim descobrirmos aos poucos a nossa dimensão muito mais espiritual do que material. São possíveis entendimentos que a doutrina espírita nos traz diante das dores que nos afetam. Uma coisa é certa: se estamos sendo afetados por dores, se estamos sendo retirados de uma zona de conforto e colocados em uma zona de aprendizado, se estamos de alguma forma sendo alçados a um estado de desequilibração, para que assim possamos buscar um estado de aprendizado e novo equilíbrio, esse movimento ele se faz na medida de nossas possibilidades de nos responsabilizarmos pelos nossos próprios atos, na medida em que nós podemos refletir sobre as nossas ações, na medida em que nós podemos apreender essa realidade, mas também, e talvez principalmente, na medida do melhor aproveitamento possível para nós e para todos aqueles que estão à nossa volta. O que eu quero dizer com isso? Nos disse o Cristo certa vez que o fardo é leve e o jugo suave, mas que é necessário que haja a observância da lei. Isso quer dizer que, na medida em que nós nos esforçamos para realizar o melhor possível, sempre seremos afetados de formas mais suaves pela lei, porque já estamos em curso, ou seja, o fardo é suave. Na medida em que nós não nos mostramos aprendizes eficientes, na medida em que nós insistimos em manter determinados padrões comportamentais, não nos empenhamos em realizar os aprendizados que são possíveis,
Então, essas dores elas vão se tornando cada vez mais intensas, a fim de que, de alguma forma, eu seja despertado para aquilo que precisa ser aprendido. E aí, nessa leitura, né, um dos possíveis entendimentos que nós espíritas podemos ter é que as dores intensas, que muitas vezes nós vemos como castigos, são na realidade respostas, ou podem ser na realidade respostas mais intensas da lei nos provocando a aprendizados que se fazem necessários, a despertamentos que se fazem necessários. É como aquela prova de recuperação e os estudos anteriores que se apresentam ao aluno que não conseguiu durante um ano inteiro na escola o grau suficiente para passar de ano. Ele vai tendo novas oportunidades, chegando inclusive ao extremo de ser reprovado, de estar distanciado de seus amigos, talvez de ter que trocar de escola, mas não lhe é privada a oportunidade de seguir estudando. Ele terá que repetir aquela prova, terá que repetir aquele ano, de uma forma às vezes dolorosa, saudosa, que pode, em alguns contextos, fazer com que ele dê respostas no campo do sentimento, inicialmente de revolta. Mas à medida em que ele vá vivenciando essas respostas sistemáticas, consequências da sua manifestação naquele mesmo padrão comportamental, ele vai despertando para a necessidade de modificar as suas posturas. Esse é o processo das dores que vão nos atingindo enquanto ferramentas que nos convidam ao despertamento de nossas próprias consciências, à ampliação de nosso entendimento sobre o funcionamento do universo, à prospecção de nossa essência espiritual, ao melhor entendimento de nossa realidade material, do contexto onde nós nos encontramos. Possibilidades que nos trazem, inclusive, a chance de revermos as relações com aqueles que estão no nosso entorno. Essa é a justiça divina aliada à misericórdia divina, que vão apresentando de forma gradativa e cada vez mais intensas dores que nos ajudem a despertarmos. Seremos sábios no momento em que não precisarmos mais destas dores para seguirmos buscando aprender cada vez mais, melhorarmos nossas relações cada vez mais, compreendermos sobre nós mesmos, sobre o universo espiritual, sobre a realidade material, sobre tudo aquilo que nos cerca e sobre a importância da manutenção de uma postura ética em relação ao outro. Nesse momento em que as dores não forem mais necessárias como mecanismo de impulso, como mecanismo de estímulo, estaremos vivendo, segundo o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, em mundos de regeneração ou em mundos felizes, onde essas polaridades, entre o bem e o mal, onde esses aguilhões eles se fazem muito pouco frequentes. Por ora, vivendo em um mundo de provas e expiações, onde temos dificuldades de discernir entre o bem e o mal, ainda precisamos viver dores, consequências intensas de nossas escolhas, para que possamos percebê-las como escolhas não tão eficientes, que precisam ser revistas, que precisam ser reformuladas. Essas são as dores, essas são as aflições que nós construímos a partir dessas dores. As causas, então, nós já conseguimos começar a entender. A causa primordial dessas aflições, então, reside na nossa ignorância acerca de nós mesmos, enquanto espíritos imortais, na nossa ignorância acerca da nossa relação com o divino, com o sagrado, ignorância com relação ao conhecimento do universo, ignorância com relação aos propósitos de nossa existência, num processo que vai aos poucos se desvelando diante de nossa frente. Bem, à medida que escolhemos, então, vamos sendo atravessados pelas consequências destas nossas escolhas.
E algumas dessas consequências são mais pesadas, outras são mais leves, nos ajudando a perceber quais são as escolhas mais acertadas, quais são as escolhas menos acertadas, diante do nosso grau de consciência moral, do nosso grau de percepção do nosso dever moral, diante da nossa compreensão acerca de nós mesmos enquanto espíritos imortais. Então essa é a causa primordial das aflições. Mas nós podemos perceber o seguinte: assim como o aluno que tem que cumprir em 4 bimestres todo um rito de aprendizados e ao realizar o aprendizado imperfeito no primeiro bimestre, será conduzido por um segundo bimestre mais intenso e mais exigente, nós seguimos pela vida colhendo as consequências cumulativas de nossas escolhas anteriores. Das escolhas anteriores, das encarnações que vivenciamos antes desta em que estamos presentes, em que fizemos escolhas, em que fomos provocados pela lei divina, em que sentimos dores, em que sentimos alegrias, em que vivenciamos emoções e realizamos escolhas, construímos sentimentos e tomamos ações a partir disso que vivenciamos. Então, o nosso presente, o nosso momento hoje, ele é uma soma de todas essas experiências, de todos estes aprendizados, de todas essas conquistas e de todas as dificuldades que vivenciamos até o momento em que nos encontramos aqui. Não há como nós nos dissociarmos dessa herança. O que acontece muitas vezes, por misericórdia divina, é que nossos mentores, ao percebermos que estamos meio enrolados, meio paralisados em algumas questões, eles nos ajudam suprimindo as consequências daqueles atos para que possamos vivenciar outras situações a fim de fortalecermos o nosso entendimento, a nossa energia, a nossa capacidade mental, a nossa capacidade de sentimento, para nos fortalecermos e retomarmos aquela questão anteriormente deixada no segundo plano. Mas aquele aprendizado é um aprendizado que ficou pendente e que precisará ser realizado, precisará ser experimentado. À medida em que nós tomamos consciência dessas questões, que percebemos os equívocos que andamos realizando diante da lei divina, então nós mesmos vamos elegendo oportunidades em que vamos experimentar situações para, de uma vez por todas, extinguirmos aquela questão que nos foi difícil até então. Então nós nos preparamos para vivenciar aquilo, aprendemos, estudamos, fortalecemos nosso coração, nos capacitamos mentalmente, inclusive, e partimos para novas oportunidades encarnatórias a fim de vivenciarmos situações específicas que nos possibilitem passar naquela prova que até então não foi passada. Em outros contextos, quando ainda não despertamos para os nossos equívocos, nós vamos sendo aguilhoados por dores e dificuldades até que possamos pelo menos nos questionar, afinal de contas, o que é que eu devo estar fazendo de errado para sistematicamente estar repetindo estas situações. Bem, mas não apenas das situações de encarnações passadas nós colhemos as consequências. Os Espíritos nos dizem no Evangelho segundo o Espiritismo e em algumas outras fontes subsidiárias também, Emmanuel, mentor de Chico Xavier, nos fala sobre isso também, Hermance Dufault, são espíritos que nos falam que a maior parte das vicissitudes, das dores, dos aguilhões, das zonas de desconforto, das desequilibrações que nós vivemos, atualmente são causadas por escolhas que nós temos feito nesta própria encarnação. Ou seja, a partir de nossas escolhas equivocadas, a partir dos padrões que construímos nas encarnações passadas e que vamos aplicando nesta vida, nós vamos construindo um arcabouço
de dificuldades, de desafios, de provocações para nós mesmos. Nós vamos nos colocando em situações de aprendizado ainda nesta vida, para que, de alguma forma, possamos ficar cientes. Estamos fazendo o que é possível, estamos fazendo do jeito que nós sabemos fazer. E a lei divina, dentro de seu movimento da misericórdia, da justiça, da caridade, nos apresentam de imediato as consequências dessas nossas escolhas, ou de muitas destas nossas escolhas, para que sejamos, ou talvez para que sejamos rapidamente capazes de estabelecer essa relação entre causa e consequência. Se nós formos capazes de entender que determinadas dificuldades, determinadas vicissitudes, determinadas dores que estamos vivenciando foram causados por determinados atos, determinadas ações, determinados sentimentos, se essa associação se fizer rapidamente, então acredito que rapidamente seremos capazes de agir sobre essas causas, transformando-as e, consequentemente, construindo novas respostas, novos sentimentos, desfazendo esses nós, estas confusões, ou seja, realizando o aprendizado necessário, atingindo um novo estado de equilibração, chegando a uma nova zona de conforto, estabelecendo um novo patamar de entendimento espiritual. Essa seria a ideia principal das causas atuais, né? Quando nós vamos sendo defrontados com as consequências de nossas escolhas, como que estimulados a realizarmos escolhas mais conscientes. Quando, por exemplo, nós começamos a ser bombardeados pelas questões ecológicas, problemas de água, problemas relacionados ao aquecimento global, naturalmente nós vamos percebendo que há uma associação direta entre os nossos padrões, né, de queima de combustíveis fósseis, utilização dos recursos que a natureza oferece, descarte daquilo que não nos é útil e esses movimentos da natureza. Percebemos que a Terra, enquanto organismo vivo, responde a esses estímulos que nós estamos dando, nos tirando de um cenário de equilíbrio, de um cenário de conforto e nos obrigando a repensarmos a forma como nós estamos nos posicionando. Bem, nesse sentido, nós podemos acolher essas dores e nos sentirmos aflitos, nos sentirmos medrosos, ficarmos revoltados, fugirmos do planeta construindo novas tecnologias que nos permitam ir para o espaço. Ou podemos agir com esta energia de uma forma diferente, buscando solucionar essas questões, transformando nossos padrões mentais, transformando os nossos hábitos, desenvolvendo novos materiais, construindo tecnologias mais limpas, desenvolvendo tecnologias que sejam capazes de olhar para esse legado de sujeira e de desequilíbrio ecológico que nós causamos e reestruturar isso de uma forma mais plena, de uma forma mais ampla, saneando desta forma o orbe, o planeta, dando condições para que cada vez mais vida floresça nele, de uma forma equilibrada, de uma forma harmoniosa, sem que sejam necessárias tantas dores e tantas dificuldades. Esse talvez seja um exemplo prático numa avaliação macro, mas nós podemos trazer isso também para o nosso micromundo, para o nosso mundo individual. E podemos começar a pensar, né? Muitas vezes nós nos sentimos abandonados, nos sentimos solitários. Por que será que as pessoas não se relacionam conosco? Será que nossa postura mental, será que nossa fala, será que nossos hábitos não estariam interferindo na forma como nós nos relacionamos?
Esse pode ser um exemplo. Será que a forma como eu me mobilizo na sociedade, como eu me relaciono com outras pessoas, não é, antes de qualquer coisa, uma fonte de afastamento? Essa pode ser uma pergunta importante a ser respondida. Esta aflição, né, do ser abandonado, do não ser acolhido, do me sentir solitário, pode ter causas nas encarnações anteriores, mas talvez esteja fundamentada principalmente na forma como eu me posiciono no mundo hoje, como eu estou me relacionando com as pessoas hoje. Será que eu sou egoísta? Será que eu sou uma pessoa deseducada? Será que eu sou uma pessoa deselegante? Será que eu me posiciono de uma forma pouco solidária? Será que eu sou companheiro? São perguntas que a gente pode talvez se fazer diante desse contexto, né? Dentro do movimento ainda individual, se eu me encontro sempre em estados de saúde complicados, será que esta falta de estado de saúde, de equilíbrio de saúde, não está relacionada com os meus hábitos alimentares, com os meus hábitos de exercício? Será que eu mantenho em minha matriz de comportamentos algum comportamento que está desequilibrando o funcionamento do meu organismo, que está agredindo o funcionamento do meu corpo, essa máquina belíssima que faz um esforço enorme por estar equilibrada? Ou talvez, por questões passadas, por circunstâncias passadas, eu realmente precise vivenciar algumas vicissitudes corporais, algumas doenças. Mas será que, se eu buscar a manutenção de hábitos mais saudáveis, uma alimentação mais equilibrada, eu não conseguiria diminuir um pouco essas vicissitudes, essas dores, essas angústias, essas dificuldades? Pensarmos sobre as causas atuais das aflições é pensarmos na possibilidade de olharmos para a nossa matriz de comportamento, para a nossa matriz de sofrimentos, de dores, e tentarmos estabelecer uma correlação entre essas duas matrizes. E, a partir da percepção da existência de uma correlação, a aplicação de nossa razão sobre as emoções que brotam ali, sobre as respostas que estamos dando, para que possamos desenvolver respostas mais eficientes, mais inteligentes, mais eficazes no sentido de menos sofrimentos, de menos dores. Que cada um de nós, nesse movimento, cientes de que não caminhamos sozinhos nessa jornada, que temos nossos mentores, nossos amigos espirituais junto conosco, nos intuindo, que temos a possibilidade de estarmos em contato com a espiritualidade através de tantas obras, de tantos livros, de tantos estudos, até mesmo através da observação da natureza, que nós possamos utilizar estes recursos de formas cada vez mais inteligentes, de formas cada vez mais intensas, a fim de trabalharmos a favor de nosso progresso, de nossa prosperidade. Talvez, em alguns contextos, nós não sejamos capazes de eliminar as nossas aflições e dores e tenhamos que realmente convivermos com elas. E aí teremos que buscar o consentimento da razão, o consentimento do coração, para vivermos da melhor forma possível, apesar destes desafios que batem às nossas portas. Sejam eles por causas anteriores, sejam eles por causas atuais. Mas que antes de chegarmos a esse patamar, que possamos nos empenhar o máximo possível para buscarmos a transformação desses movimentos, para buscarmos a transformação desses estados mais dolorosos, mais desconfortáveis de nossas vidas. Que estejamos muito atentos a essa possibilidade de construção da prosperidade, do bem-estar, da paz e da luz em nossas vidas, principalmente através do estabelecimento de relações com o outro e com a natureza
mais equilibradas, mais salutares. Com o passar do tempo, à medida em que nossos aprendizados se fazem, vamos com certeza estabilizando aos poucos as nossas vidas e aos poucos iremos adentrando em mundos mais felizes, mais harmoniosos, mais equilibrados, em contextos que nos permitam vivenciar experiências mais suaves, mas igualmente enobrecedoras. Eu desejo a todos uma boa quarta-feira, muita paz nos corações de todos, paz e bem, e que possamos então, nesse momento, fazer a nossa prece, elevando os nossos pensamentos até Jesus, esse irmão querido, e dizendo: querido amigo, que possamos sempre aproveitar tudo o que nos acontece, que possamos sempre buscar o propósito positivo, a possibilidade de aprendizado em tudo que nos acontece, mas que também possamos ser tranquilos, calmos e aceitarmos aquelas dores que não conseguirmos transformar no momento. Que todos esses mistérios que a lei divina nos oferece possam nos conduzir com nossos corações suaves, com o mínimo de aflição possível, aos contextos de aprendizado que são importantes para nosso estado evolutivo. Graças a Deus. Muito bem. Paz e bem a todos.